Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer, como sempre, que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste primeiro sábado do terceiro mês do ano de 2025, sábado dia 1 de março, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre as tentações de Jesus ao deserto e as suas lições para a nossa vida. É bem verdade que a semana passada nós conhecemos a primeira parte, né, que tem como tema porque o Espírito Santo havia conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E essa segunda parte é um motivo porque que o Espírito levou Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou fazer oração e em seguida então vamos aprender essa segunda parte, o porquê que o Espírito às vezes permite que a gente vá em frente ao deserto da vida e a gente se encara com Satanás. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar na Tua presença como sempre. A Tua palavra ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez, ousadia ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo, pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu véu, isto é, pela sua carne. A Tua palavra ela declara dizendo porque não temos um grande sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam teus benditos e santos mandamentos. A Tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons e à procura daqueles cuja o seu coração é completamente inclinado e voltado para o Senhor. Tudo o que eu lhe peço para este dia de hoje, eterno Deus, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó e que a unção do Senhor que repousa sobre a minha vida, ela possa ministrar por intermédio de mim. Toma a direção, eterno Deus, dessa segunda parte, dessa série de mensagens, que o Teu Espírito ele possa me fazer lembrar tudo aquilo que o Senhor quer que Ele fale por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre as tentações de Jesus ao deserto e as suas lições para a nossa vida diária, está em 5 textos da palavra do Senhor, sendo que os 4 primeiros estão no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, vamos ler o versículo 2, 3, 5, 2, 3, 6 e 9. Diz o texto sagrado que: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Versículo 6. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem e te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E o último texto está no Evangelho de Lucas, capítulo número 4, versículo de número 3, diz o texto sagrado que, passadas todas essas tentações, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre as tentações de Jesus ao deserto e as suas lições para a nossa vida, a segunda parte ela tem como tema quais foram
as tentações que Jesus sofreu no deserto. A semana passada nós vimos da primeira parte da parte do Espírito Santo, que teve como tema aqui porque o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a segunda parte, né, tem como tema, né, quais são assim então as tentações que Jesus ele sofreu no deserto. No versículo 2 de Evangelho de Mateus capítulo 4, para além do Espírito Santo levar Jesus ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo, no versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você vê que Jesus ele não foi simplesmente no deserto, não foi simplesmente tentado pelo diabo. Para além dele ser tentado, ele jejuou. E a palavra diz no versículo 2, na última frase, que Jesus ele teve fome. Tem aqui algumas coisas interessantes. Primeiro que, meu amigo, minha amiga, aqui, você vê que Jesus, ele, através desse versículo 2, nós entendemos então que Jesus, ele foi tentado para as pessoas que, né, pensam que Jesus, ele venceu o Satanás ou enfrentou Satanás numa esfera como espiritual, como Deus. Jesus, ele enfrentou o diabo como homem. E você vê que nós vimos isso através... O texto fala que ele teve fome. Fome, meu amigo, minha amiga, é um dos instintos mais veementes da natureza humana. E você vê que como é que Satanás, por isso que Paulo fala aqui, ele é astuto. Você vê que Jesus ele estava de jejum. E você vê que durante o processo de jejum, Jesus ele estava em espírito de oração. Só que a palavra diz que depois dos 40 dias que ele estava a jejuar, Jesus ele sentiu fome. É exatamente nesse momento, meu amigo, minha amiga, que Satanás ele aparece. Porque você vê que enquanto Jesus ele estava nos primeiros dias de jejum, até falar no 39º dia de jejum, Satanás ele observava Jesus. Ele observava até que ponto ele podia ir. Só que quando depois dos 40 dias que Jesus estava, Jesus ele sentiu fome, Jesus ele sentiu fraqueza, e foi exatamente nesse momento que Satanás ele apareceu. Se nós recapitular a história, meu amigo, minha amiga, Satanás ele tentou Eva quando Eva ela estava sozinha e quando Eva ela estava no momento mais frágil. Foi aí que Satanás ele apareceu, jogou todas as cartas e derrubou o primeiro casal. Com Jesus foi exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus ele sentiu fome, ele sentiu fraqueza, ele sentiu aquilo que eu e você, meu amigo, minha amiga, a gente sente. E foi exatamente nesse momento que Jesus, foi exatamente nesse momento que o adversário das nossas almas, que é Satanás, ele apareceu. E ele então tenta. Ele lança a primeira tentação. Ele declara dizendo o seguinte no versículo 3, olha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Duas coisas tem aqui, antes de eu falar da primeira tentação que Jesus sofreu, que é ser tentado a transformar as pedras em pães. No versículo 3, ele diz que chegando a ele o tentador diz, se tu és o Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo número 3, versículo 17, depois de Jesus ele ser batizado nas águas e for cheio do Espírito Santo, os céus se abriram e a multidão juntamente com Cristo ouviram a voz de Deus no alto dizendo que esse é o meu Filho amado, em que eu me alegro, a ele ouvi-lo. E no versículo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 4, Satanás está falando para Cristo se tu és o Filho de Deus. Ou seja, meu amigo, minha amiga, Satanás ele estava a querer colocar dúvida na identidade de Cristo. Você vê que desde a eternidade, antes da fundação do mundo, meu amigo, minha amiga, Jesus ele sempre esteve em comunhão com o Pai, ele sempre esteve em conversa com o Pai, ele esteve sempre em comunhão, em relacionamento com Deus, através do devocional, através da comunhão de Deus, de Pai para Filho.
E nesse momento aparece o adversário colocando dúvida na identidade de Jesus. E é exatamente isso que Satanás ele faz. Muitas das vezes quando a gente está sofrendo, muita gente quando a gente está no deserto a passar por momentos difíceis, quando as coisas não estão acontecendo, quando tudo está ao contrário, Satanás ele tenta colocar dúvida na nossa mente, no nosso coração, falando: se você é o filho de Deus, por que estás a sofrer? Por que estás a passar por esse momento de dificuldade? Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Por que você não trabalha? Por que você é solteiro? Por que você ainda não tem uma casa própria? Por que as coisas não estão a acontecer na sua vida? E é exatamente isso que Satanás ele faz. Satanás ele coloca sempre dúvida na identidade dos filhos de Deus quando acontece alguma coisa ao contrário, quando o deserto aparece, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão a andar completamente o oposto daquilo, meu amigo, minha amiga, que a gente como filho de Deus, a gente deseja, porque as suas bênçãos, meu amigo, minha amiga, pelo fato de ser cristão, pelo fato de aceitar a vida cristã, que tudo vai ser fácil, que as coisas vão ser um mar de rosas. Sabe por que a maioria não vem para o evangelho, meu amigo, minha amiga? Porque ser cristão é viver uma vida de dificuldade, uma vida de opressão. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que quer nos testar, Ele é o Deus que quer que a gente venha crescer e amadurecer. E sabe quando é que a gente cresce e amadurece? É exatamente no deserto da vida. E Satanás então ele começa a colocar dúvida na identidade de Cristo, mexendo com o emocional de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, é exatamente isso que Satanás ele faz conosco quando as coisas não estão a acontecer na nossa vida. Ele nos dá sempre a opção de duvidar das promessas de Deus. E você vê que, para além de Deus ele falar isso para Cristo, que esse é o meu Filho amado em que eu me agrado, João Batista, quando Cristo estava a se aproximar, que é para ser batizado no Rio Jordão, ele também recebe a comunicação, a revelação de Deus, e ele brada dizendo o seguinte, que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele recebeu essa revelação da parte da boca de João e da parte de Deus, que Deus ele havia bradado. Aí aparece Satanás, meu amigo, minha amiga. Satanás ele trabalha com a dúvida. E ele coloca dúvida nos filhos de Deus exatamente quando eles estão a sofrer, quando eles estão a ser humilhados, quando eles estão a ser rejeitados. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz que Deus ele guiou o povo de Israel no deserto para testar e prová-los. Só que o povo de Israel no deserto, eles foram reprovados porque eles tentaram o Senhor 10 vezes. Falaram para Moisés: olha, se Deus ele nos ama, por que ele nos trouxe aqui no deserto, que é para sofrer com esse sol, que é para passar fome? Mas Deus ele guiou o povo que é para testar e provar. E Deus ele faz isso conosco porque, meu amigo, Deus ele quer que a gente venha crescer e amadurecer nos momentos difíceis. Deus ele quer que a gente aprenda a depender dele. Se as coisas, Deus ele quer que a gente venha confiar nele. Chova a chuva ou cai a canivete, sendo as coisas na riqueza ou na fartura, na fome ou na riqueza. Deus ele quer que a gente venha aprender a confiar e a depender nele. E Satanás então assim, ele começa a colocar dúvida na identidade de Cristo. Se tu és o Filho de Deus. Agora, a primeira tentação que Jesus sofreu é exatamente na sequência do versículo 3, diz que transforma essas pedras em pães. Meu amigo, minha amiga, traduzindo aqui, sabe o que Satanás está propondo para Cristo? Se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pão, ou seja, satisfaça o seu desejo carnal. Porque Jesus ele sentiu aquilo que nós os seres humanos sentimos. Ele sentiu fome. Ele sentiu fome e fraqueza. Ele sentiu isso exatamente nos finais dos 40 dias de jejum. Sabe o que, meu amigo, minha amiga? A tentação ela está ligada àquilo que causa desejo e desperta a vontade na natureza humana. A tentação, meu amigo, minha amiga, ela é um convite ao pecado. A tentação não é pecado. Não precisa pedir perdão porque você está sendo tentado. A tentação é o convite
ao pecado. Só que, meu amigo, minha amiga, Satanás ele apareceu exatamente no momento que Cristo ele estava mais frágil, que ele estava débil, que ele sentiu aquilo que eu e você sentimos. Ele sentiu fraqueza e ele sentiu fome. Fome, meu amigo, minha amiga, é um dos instintos mais veementes da natureza humana. E é exatamente isso que Satanás ele faz. Ele nos tenta quando nós estamos frágeis. Algo que o Espírito Santo me trouxe na memória. Você vê que, por exemplo, vamos falar da primogenitura que Deus ele havia prometido que daria a Esaú através de Isaac, seu pai. Esaú ele tinha fome, mas Jacó ele queria o direito de irmão mais velho do seu irmão. E você vê que Esaú, no momento de fragilidade, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. É exatamente isso que Satanás ele faz. Ele aparece no momento mais que a gente está mais frágil, está mais vulnerável. E a primeira proposta é satisfazer o desejo. Só que, meu amigo, minha amiga, o problema não era Jesus transformar as pedras em pães. O problema é que quem estava a mandar Jesus fazer isso? Aí é que está o problema. O problema não é transformar, o problema é a fonte. Porque quem mandou Jesus jejuar durante 40 dias e 40 noites foi o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Aí o adversário ele aparece e manda transformar as pedras em pães. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 19, Pedro ele tomado pelo Espírito, ele declara o seguinte que prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Se Cristo ele transformasse as pedras em pães, ele seria escravo de Satanás. E isso é uma das coisas, meu amigo, minha amiga, que identifica a humanidade nos dias de hoje. As pessoas hoje, o mundo hoje as pessoas são dominadas pelos vícios, exatamente porque as pessoas são escravas de Satanás. As pessoas nunca, olha, aqui a necessidade era transformar as pedras em pães. Qual é a necessidade que não te deixa se vir para o Evangelho, vir para Cristo? Se você é vencido, meu amigo, minha amiga, pela pornografia, se você é vencido pelo álcool, se você é vencido pelo cigarro, então você é escravo, você é servo de Satanás. Porque Jesus ele foi tentado a satisfazer o seu desejo carnal. Mas a palavra ela declara dizendo que Jesus ele não fez aquilo que Satanás ele queria. Ele não transformou as pedras em pães. Essa é a primeira tentação que Jesus sofreu. A primeira é Satanás ele colocou dúvida na identidade de Cristo. A segunda, transformar as pedras em pães. A terceira, no versículo número 6, diz que e disse-lhe, levou para o pináculo do templo, que é o ponto mais alto do templo, e para além dele colocar a identidade de Cristo, de pedir que ele transformar as pedras em pães, ele vai usando uma outra artimanha, porque Cristo, meu amigo, minha amiga, ele sofreu no deserto tentações violentas, porque ele não foi tentado, porque ele se fosse como Deus, Satanás não ia conseguir. Então ele foi como um homem enfrentar Satanás. E a terceira aparece para Cristo falar que, olha, se você é o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Sabe o que Satanás ele estava fazendo, meu amigo, minha amiga? Ele queria testar a confiança que o pai havia colocado no filho. Ele estava falando, se você é o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E ele vai citar Salmos capítulo 91, versículo 11 e 2. Porque ele dará ordem aos teus respeitos, porque ele dará ordem aos teus anjos, aos teus respeitos, para que eles para que tu não porque aos teus anjos ele dará ordem aos teus respeitos, para que não tropeces em pedra alguma, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Ele estava a testar, meu amigo, minha amiga, a confiança que o pai havia colocado nele. Ou seja, em outras palavras, mostra que você é o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. É exatamente isso que Satanás ele tem convencido a muitos homens, a muitas mulheres, a testar a Deus.
Só que, meu amigo, minha amiga, quando nós testamos a Deus no momento certo, no momento errado, Deus ele não vai aparecer. Deus ele não vai aparecer. Porque você vê que como é que Satanás... Olha, Satanás, meu amigo, minha amiga, nesse texto, você vê, nós vemos que Satanás ele conhece a palavra de Deus. Mas ele não consegue usar a palavra de Deus para o bem, porque a sua essência é má. E nós vemos que aqui ele torce o texto bíblico. Ele usa o texto exatamente para os seus fins malignos. Foi exatamente isso que ele fez com Eva, no jardim do Éden. É assim que Deus ele disse, não comerás do fruto da árvore do jardim. É bem verdade que não morrerás. Porque Deus sabe que no dia que dele a comer, sereis como Deus, conhecendo o bem. Você vê que ele torceu o texto bíblico para os seus fins. Levar Eva a comer do fruto proibido. Só que, meu amigo, minha amiga, o fruto que Satanás ele oferece, a bandeja que Satanás ele oferece, a fruta que ele oferece, que é para as pessoas comerem, tem uma aparência bonita, tem uma aparência agradável. A verdade que ele não te fala é que dentro daquela fruta, se você dá mordida, morder, está cheio de bichos, está cheio de insectos que vai te destruir. A terceira tentação que Satanás lhe propôs para Cristo é testar a confiança que o Pai havia colocado nele. Mas Cristo ele não retrucou. Já que Satanás ele viu que ele não conseguiu levar Cristo a se atirar do mais alto do pináculo do templo para baixo, ele vai usar toda a sua artimanha. No versículo de número 8 e 9 de Mateus capítulo 4, diz o texto sagrado que novamente o levou para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, numa visão espiritual, Satanás ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e assim ele vai lançar a sua arma, tudo que ele tinha, e diz que tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe o que Satanás está a propor a Cristo, meu amigo, minha amiga? Ele está a propor a Cristo poder e riquezas em troca de lhe adorar. E é exatamente isso que Satanás ele tem feito hoje, e infelizmente tem funcionado. Três coisas atraem a todos os seres humanos. Pode ser as três, uma das três, mas são três coisas que atraem a todos os seres humanos: poder, dinheiro e sexo. São essas três coisas que têm arrastado a população mundial, que têm cegado o entendimento dos homens, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus não resplandeça sobre a mente e o coração das pessoas. As pessoas elas falam assim: eu não posso ser cristão porque o cristianismo não tem nada para oferecer. Então, sabe o que as pessoas fazem? As pessoas elas fazem pacto com Satanás. As pessoas, tem aqueles que vão até mais longe, que vão até mais longe, colocam em risco as suas próprias vidas, que é para adorar, servir a Satanás. Satanás ele estava a propor para Cristo os reinos ele estava a propor para Cristo o poder, dinheiro, riqueza, tudo aquilo que as pessoas são obcecadas nessa vida, tudo aquilo que as pessoas fazem de tudo. Olha, tem homens, tem mulheres que se vendem por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa do sexo. As pessoas fazem tudo para conseguir essas coisas. Vendem a alma para Satanás, mas Cristo ele não aceitou. Porque Cristo, meu amigo, minha amiga, ele é o modelo do cristianismo. Ele é o modelo da vida cristã, e ele estava a dar uma lição para mim e para você que quer fazer a coisa certa, andar no caminho de Deus, que se você quer servir a Deus, tem que rejeitar essas propostas de Satanás. Porque Satanás, ele estava a propor para Cristo algo que é fora de hora. Algo que é fora de hora, porque no livro de Apocalipse fala que os reinos do mundo e a glória dele irão descer do seu Cristo. Cristo ele sabia que os reinos do mundo no futuro poderia ser dele. E Satanás ele estava a antecipar tudo isso, falando: olha, Jesus, nós não precisamos brigar. Eu vou te dar os reinos do mundo e a glória dele, se prostrado me adorares.
adorar e servir a Satanás. Só que, meu amigo, minha amiga, você vê que no jardim do Éden, o que Satanás ele falou para Eva? Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E você vê o que aconteceu? Que quando ele conseguiu derrubar, Satanás ele é mentiroso, ele é pai da mentira. É isso que Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 44, dizendo que Satanás ele é mentiroso e pai da mentira. Ele sempre foi homicida do princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Só que ele conseguiu enganar o primeiro casal. Eva, quando comeu do fruto e deu no seu marido, Eva não se tornou como Deus. Pelo contrário, ela ficou desnuda. Ela viu que ela estava... Ela sentiu vergonha. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência do primeiro casal. As pessoas estão com a vida destruída porque as pessoas elas adoram e servem a Satanás. Como assim, missionário? Quando você é aquela pessoa que vive em função dos seus interesses, sabe? Você leva uma vida carnal, ou seja, você satisfaz a vontade dos teus pensamentos, tudo aquilo que a tua carne, que a tua natureza humana deseja, você satisfaz. Jesus ele sofreu todas essas tentações no deserto e muito mais porque no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 13, Lucas ele fala que e o diabo se ausentou-se dele por algum tempo. Você vê que Cristo, para além de rejeitar aquelas tentações que Satanás atacou ele no deserto, no final da tentação, Satanás ele continuou a tentar Jesus, porque ele depois usou a multidão que é para tentar lhe exaltar como um rei, mas ele se retirou. Ele usou os sacerdotes que é para tentá-lo matar antes da hora. Ele usou o povo quando ele estava na cruz, né? Se tu és o filho de Deus, deixa-te daí para baixo e creremos em ti. Só que, meu amigo, minha amiga, se Cristo ele fizesse aquilo, se ele descesse para baixo, então a multidão não seria, então a humanidade não seria salva e todos nós, incluindo eu, iríamos descer vivos para o inferno. Essas são as tentações que Jesus sofreu no deserto. Satanás ele queria colocar dúvida na identidade de Cristo, se tu és o Filho de Deus. Segundo, convidou Cristo a satisfazer o seu desejo carnal, ou seja, você tem fome, satisfaça o teu desejo, come pão. Só que, meu amigo, minha amiga, quem mandou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E quem mandou Jesus jejuar 40 dias e 40 noites foi o Espírito Santo. Por isso que Jesus não fez aquilo que... O problema não era transformar, porque ele tinha o poder de transformar as pedras em pão, porque ele fez coisas extraordinárias, ressuscitou morto, mas era a fonte. Quem estava mandando ele fazer aquilo? Satanás, ele não fez. Quarta tentação. Testar a confiança que o Pai havia colocado nele, porque no Rio Jordão, Deus ele falou, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. A ele me ouviu. E Satanás ele queria colocar dúvida. Se você é o filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque está escrito que aos 6 anos ele dará. Você vê que Satanás ele não consegue usar a Bíblia para o bem. Ele torceu esse texto de Salmos capítulo 91. Na terceira parte vamos entender a outra parte. Mas ele torceu esse texto. Cristo, ele não retrucou. Não fez o que Satanás ele queria. E terceiro, o mais violento. Tudo isto te darei se prostrado me adorar. Olha, o reino do mundo, a glória deles. Sabe como é que Satanás ele trabalha, meu amigo, minha amiga? Satanás ele é assim. Ele pega uma escada, já viste uma escada grande, uma escada gigante. Ele fala na história, olha, sobe nessa escada, eu vou te exaltar, vou te fazer ser o melhor, vou te dar fama, vou te dar sucesso, vou te dar dinheiro, vou te dar riqueza. Sobe, aí a pessoa vai dando ouvido a Satanás, aí a pessoa vai subindo. Quando a pessoa chega no ponto mais alto da escada, ele fala, chegou, né? What? Ela arranca a escada, a pessoa bate com a cara no chão. Sabe o que eu aprendo com esse meu amigo, minha amiga? Satanás ele levanta para verdadeiramente abater. É exatamente isso que ele tem feito com a vida das pessoas. Você conhece muitas pessoas que foram famosas, que são ricos, que foram ricas, que fizeram sucesso nesse mundo e morreram cedo. Sabe por quê? Fizeram um pacto com Satanás,
adoraram e serviram Satanás. O homem é escravo daquilo que o domina. Se você satisfazer os seus desejos carnais, você é escravo. Jesus ele não fez aquilo que Satanás ele queria. Ele fez milagre mais tarde, mas naquele momento que o tentador, que Satanás ele propôs, ele não fez. Se você é escravo, meu amigo, minha amiga, da pornografia, do cigarro, você vê que como é que é Satanás. Satanás ele não tenta no momento que eu e você, que a gente está bem espiritualmente, não. Ele espera você ficar frágil. Por exemplo, um homem e uma mulher que estão bem casados, ele não vai tentar o homem e a mulher no momento que eles estão, no momento de lua de mel, que eles estão a se entender. Ele vai tentar quando eles discutem. Ele discutiu. Satanás ele ouviu, então, aí a mulher e o homem, com aquela fragilidade, eles vão passando o dia a dia, aí Satanás vai colocando alguém que é para tentar derrubar aquele casal. Ele fez isso com Eva. Ele tentou Davi, quando Davi, ele, em vez de ir para a guerra, ele ficou em casa, ele colocou uma mulher que é para ele adulterar. E ele tem feito isso hoje. Ele nos tenta quando a gente está frágil emocionalmente, mas nós temos que fazer como Cristo, falar não. É isso que Cristo declarou dizendo o seguinte, que seja o vosso falar sim, sim, não, não. Para Satanás a gente tem que falar não, não. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, não. Se tu és o Filho de Deus, atira-te do mais alto pináculo do templo, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem aos teus para que eles te protejam e te guardam para que não tropecem em pedra alguma, não. Tudo isso te darei se prostrado te adorares, não. O cristão, meu amigo, minha amiga, ele tem que fazer como Cristo, falar não para Satanás. Espero que essa segunda parte nos ajude a refletir e arrancar tudo que é entendimento que Satanás, o adversário que da vida cristã, ele é astuto, ele cria cilada, ele anda ao nosso derredor bramando como leão, mas a gente não deve dar ouvido às suas propostas indecentes, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa segunda parte, pela tua palavra que é mais doce do que o mel. Que o teu Espírito nos ajude, Santo Deus, a refletir sobre essas tentações que o Senhor sofreu no deserto e aquelas que o Senhor sofreu durante o seu percurso nesse planeta Terra. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a meditar nessas tentações e a ficar alerta que o nosso adversário que é Satanás, ele é astuto, ele arma ciladas, ele deixou cair Adão e Eva, levou Davi a pecar e muitos homens do passado, mas o Senhor não atendeu às suas armadilhas, que o Senhor nos ajuda a proceder da mesma maneira. O Senhor que vai lhe agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, fica esperto. Satanás, ele odeia a Deus, ele te odeia e ele quer. Essas tentações que Jesus rejeitou é o que mais as pessoas estão a aceitar de mão beijada. As mulheres, você vê que as mulheres estão a vender o corpo por causa dessas coisas, por causa de dinheiro, de poder. Os homens estão a se corromper por causa dessas coisas. Mas se você falar não para Satanás, você irá de ser feliz, amém? Deus abençoe a todos vocês. Desejo estar com vocês na terceira e última parte dessa curta série. Arranque tudo o que é entendimento. Desejo a todos um bom mês de março. Que o Senhor te abençoe e que Ele te faça coisas boas nesse novo mês, nesse mês que começou hoje. Desejo a todos um bom final de semana. Desejo estar com vocês na quarta parte. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.